Boa noite a todos. Hoje é o estudo da nossa obra Paulo Estevão, estudo de número 33. Nós estamos no momento que é um dos momentos assim mais significativos da obra Paulo Estevão. É o momento em que Saulo, indo até Damasco para prender o Ananias, e em um determinado momento ele cai do camelo, né? E aparece uma grande luz na frente dele. Ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E aquela figura enigmática responde: eu sou Jesus. Então nessa resposta o Saulo de Tarso fez uma reflexão rápida e percebeu que ele estava errado. Realmente Jesus era o Salvador, era o Messias a quem ele estava perseguindo. Então ele está chorando convulsivamente, e isso não é uma característica de Saulo, porque ele é um homem muito impetuoso, muito duro, muito orgulhoso, muito vaidoso. Então esse ato de estar de joelho aos prantos chorando já é um ato assim de um movimento muito grande para essa alma. Vamos fazer a nossa prece? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, queridos amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores dessa atividade em particular, todos nós, amor querido, aqui estamos reunidos em Teu nome e em torno da obra Paulo e Estevão. Hoje estudando o Teu encontro com Ele, também se estendendo a cada um de nós o encontro do Senhor com cada um desses Teus irmãos menores que somos. Que nós possamos, divino amigo, estarmos aptos para recebermos essas lições, poder sentir essas lições e assim elas fazerem parte do nosso dia a dia. Muito obrigado, divino amigo. Nos conduza nesse trabalho, nos inspire, porque todo ele é realizado em Teu nome, Senhor. Muito obrigada. Então vamos lá, eu vou ler o finalzinho para Paulo repetir a frase tão conhecida dos cristãos. Banhado em pranto como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé, profissão de fidelidade. Olha a palavra fé e fidelidade, olha o que ele fala. Senhor, que quereis que eu faça? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, humilhada e ferida em seus princípios mais estimáveis, dava mostra de sua nobreza e lealdade, encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito. Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Eu sei que eu estou errado, reconheço meu erro, me arrependi, o que eu posso fazer para tentar corrigir? Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente, dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum, de edificação de todos, no amor universal, em seu nome, esclareceu Jesus generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Essa fala, ela é de uma pedagogia maravilhosa. Primeiro movimento, levante, porque deitado ninguém faz nada. Esse ato de levanta-te vem para a luta. Sai daí.
Entendeu? Levanta-te, ou seja, levanta, fica de pé. E aí ele vai agora com uma advertência: entra na cidade e lá te será dito o que se te convém fazer. Então Jesus não diz: tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai fazer. Então, à medida que o trabalhador vai mostrando a sua fidelidade, aí vai dando mais trabalho. Então, aqui nesse primeiro momento, não tenha pressa. Segundo, entra na cidade e aguarda lá, porque ele poderá desistir. Então foi aí que Jesus disse: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então o moço tarcense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado no mar de sombras. Curvado, continuava chorando. Então Jesus desapareceu e deixou essa frase: levanta-te e entra na cidade. Curvado, continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos, começou a perceber a presença dos amigos, que pareciam comentar a situação. Afinal, Jacó, dizia um deles, evidenciando grande preocupação: o que faremos agora? Acho bom, respondia o interpelado, enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Mas que teria passado? perguntava o velho respeitável que respondia por Jonas. Não sei bem. Esclarecia Jacó impressionado. A princípio, notei intensa luz nos céus e, logo em seguida, ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque, no mesmo instante, ele caiu do animal, sem poder esperar qualquer recurso. Ele gritou: Jacó, Demétrios, né? Lembra? O que me preocupa Ponderava Demétrio. é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele? Se escutamos a voz e não vemos ninguém, o que se passará aqui nesta hora, sem que possamos compreender? Mas não percebes que o chefe está em delírio? Respondeu Jacó prudentemente. As grandes viagens com o sol causticante costumam abater as organizações mais resistentes. Além disso, como vimos, desde a manhã, ele parece acabrunhado e doente. Não se alimentou, enfraqueceu-se com o esforço destes dias tão longos que vimos atravessando, desde Jerusalém, com grande sacrifício. A meu ver, Concluía, abanando a cabeça entristecido. trata-se de um desses casos de febres que atacam repentinamente no deserto. Porque ele realmente passou a manhã inteira sem comer nada. Ele não quis comer, lembra? O velho Jonas, no entanto, de olhos arregalados, fixava o rabino soluçante, com grande admiração. Depois de ouvir a opinião dos companheiros, falou receoso, como se temesse ofender alguma entidade desconhecida. Vai que tem algum espírito aqui, né? Tenho grande experiência destas marchas com o sol a pino. Gastei a mocidade conduzindo camelos através dos desertos da Arábia. Mas nunca vi um doente nesses lugares com estas características. A febre dos que caem extenuados no caminho não se manifesta com delírio e com lágrimas. O enfermo cai abatido, sem reações. Aqui, porém, observamos o patrão como se estivesse a conversar com um homem invisível para nós. Reluto em aceitar essa hipótese, porém estou desconfiado de que em tudo isso haja sinal dos sortilégios do caminho. Pronto, o sortilégio seria a feitiçaria, tá? Caminhos cristãos, já os cristãos de costa larga, né? Os seguidores do carpinteiro sabem processos mágicos que estamos longe de compreender. Não ignoramos que o doutor
se consagrou à tarefa de persegui-los, onde se encontrem. Quem sabe planejaram contra ele alguma vingança cruel. Ofereci-me para vir a Damasco, a fim de fugir dos meus parentes, que parecem seduzidos por essas doutrinas novas. Onde já se viu curar a cegueira de alguém com a simples imposição das mãos? Entretanto, meu irmão curou-se com o famoso Simão Pedro. Só a feitiçaria, a meu ver, esclarecerá essas coisas. Vendo tantos fatos misteriosos em minha própria casa, tive medo de Satanás e fugi. É o inimigo, né? Para você ver como os cristãos eram chamados, feiticeiros. O próprio Jesus foi chamado filho de Beuzebu. Vamos lá. Recolhido em si próprio, então os três ali conversando e Saulo mergulhado em seu sofrimento, ainda chorando. Recolhido em si próprio, surpreendido no meio das trevas densas que o envolviam, porque ele está cego. Saulo escutou os comentários dos amigos, experimentando grande abatimento, como se voltasse exausto e cego de uma imensa derrota. É muito comum as pessoas dizerem, mas Saulo mudou porque Jesus foi pessoalmente chamá-lo. Jesus foi também ao encontro de Públio Lentulus e ele não mudou. E detalhe, quando o Públio chegou em casa, a filha estava curada. Então, não é só o fato dele ter sido chamado, porque toda vez que a gente escuta uma palestra, às vezes um amigo, uma mensagem, um livro, esse é um chamado. Escuta se quiser. Então, Jesus está sempre chamando. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. Acudiram todos solicitamente, atenciosos. O que aconteceu? Perguntou Jacó, preocupado e ansioso. Estamos aflitos por vossa causa. Estás doente, Senhor? Providenciaremos o que julgardes necessário. Saulo fez um gesto triste e acrescentou. Estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno. Disse, contrito, arrependido, inteiramente modificado. Jonas fez um sinal, então, significativo, como a afirmar aos companheiros que tinha razão, tá vendo? Entreolhando-se todos, muito admirados. Entenderam, de modo instintivo, que o jovem rabino se havia perturbado. Jacó, que era a pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou. Senhor, lamentamos vossa enfermidade. Precisamos resolver quanto ao destino da caravana. O doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais se coadunara, com o seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza. Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco, sem demora. Quanto a vocês... E a voz reticenciosa quebrantara-se dolorosamente, como oprimida, de grandes angústias, para concluir em tom amargo. Façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais me pertenço a mim mesmo. Ninguém faz uma reforma moral. Isso estava dentro dele, só precisava ser chacoalhado. Só um empurrãozinho. Gente, às vezes uma morte abrupta, na juventude ou na meia-idade, a gente diz assim, não estava programado. Às vezes é uma alma nobre, que tem crédito no mundo espiritual, que teve acerto, mas que nessa encarnação, por motivo, estava se perdendo. Aí, por um ato de amor, o papai tira... para que ele não arrume encrenca, mais do que já está, ele tira. Isso é um ato de amor. Só que Jesus precisava, por exemplo, Paulo poderia ter sido tirado? Poderia. Tira que ele está se enrolando todo. Mas qual foi o movimento que o nosso Senhor Jesus fez com ele? Não, eu vou chamá-lo, porque eu preciso dele na terra.
Então a voz de Saulo já é: não mais me pertenço a mim mesmo. O escravo, ele tem vontade própria, tem salário, escolhe o horário de trabalho? Não. Então, quando ele usou o termo escravo, eu não vou solicitar nada, eu não tenho direito de te questionar, e muito menos de escolher, o que tu mandares eu faço. E era a menor função, a função de um escravo. Então, quando eu sou teu escravo, ou seja, a partir desse momento, eu estou para te servir, eu não vou questionar, eu não vou pedir, porque o escravo não tem direito de pedir nada ao seu senhor. Presta atenção no que tu ora. Se na tua oração tiver muito pedido, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, ou seja, nesse momento Jesus é teu escravo. Mas quando você começa no movimento da oração a agradecer e não mais pedir, quando você pede, já me dá força para saber conviver com isso, conviver com aquilo, isso já é um movimento. Então, no nosso dia a dia é uma questão de querer, eu me tornar escravo do Senhor. Então, aconteceu algo, o que o Senhor faria se estivesse aqui? Ele faria isso, então eu vou fazer. Eu deixo de fazer, se alguém te ofendeu, o ego, o eu, a Conceição, iria responder. Mas como eu sou escrava do Senhor, eu não vou responder. É nesse movimento menor. Nós só seremos chamados para grandes testemunhos quando nós aprendermos o beabá do amor, que nós ainda não aprendemos. Não por falta de tempo, mas por rebeldia. Bora lá? Ante aquela voz humilde e triste, Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção de que Saulo enlouquecera. Chamou os 2 companheiros à parte e explicou Jacó: vocês voltarão para Jerusalém com a triste nova, enquanto me dirigirei à cidade próxima, com o doutor, a providenciar da melhor forma. Levá-lo-ei aos seus amigos e buscaremos o socorro de algum médico. Noto-o extremamente perturbado. Então 2 irão voltar a Jerusalém para contar a triste novidade, e um deles, Jacó, o jovem rabino, cientificou-se das decisões quase sem surpresa. Conformou-se passivamente com a resolução do servo, o servo dando ordem o que fazer. Naquela hora, submerso em trevas densas e profundas, tinha a imaginação repleta de suposições transcendentes. A cegueira súbita não o afligia. No âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia, olha aqui a resposta, Narumi, emergia o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Está vendo a resposta? Era justamente para ele desenvolver esse lado. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Saulo então recebeu as observações de Jacó com a humildade de uma criança, sem uma queixa, sem resistência. Ouviu o trotar da caravana que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Cenas do próximo capítulo. Foi bom? Muitas lições? Vamos orar então? Você ora para a gente, Augusto? Fechemos os nossos olhos. Busquemos colocar em nossa tela mental a imagem do nosso Mestre aqui conosco. Me digo muito feliz em nos ver em sua casa, buscando a compreender tanto o Evangelho como essa obra de Paulo Estevão, e acima de tudo buscando sentir. Mestre amigo, é com o coração repleto de alegria que nos dirigimos a Ti, agradecendo por esses estudos maravilhosos, onde nos faz refletir sobre nossas atitudes diárias,
buscando, através dessa vontade firme que já buscamos exercitar, as mudanças necessárias. Obrigado, Mestre. Obrigado por essa oportunidade, por esses ensinamentos maravilhosos, e que possamos, Mestre, nesse ano vindouro, cada vez mais buscarmos colocar em prática o que aprendemos. Abençoa cada um aqui presente. Abençoa nossa irmã Conceição, que hoje celebra mais um ano. Que a tua paz, que a tua luz a envolva como a nós também. E que possamos, Mestre amigo Jesus, em 2018, aqui estarmos reunidos em Teu nome, com essa vontade, com essa sede de cada vez mais, de ter os Teus ensinamentos e, acima de tudo, Te ter ao nosso lado, nos guiando e orientando. Que assim seja.